Abra sua Bíblia em Malaquias. Esse texto está fora, mas é um texto que eu quero ler. Verso 6. É tudo sobre o coração. Diz assim: o filho, coloque esse texto para mim, querido. O filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o seu senhor, onde está o seu respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros: ó sacerdotes que desprezais o meu nome, vós dizeis: em que desprezamos o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti e te serão favoráveis? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai a favor de Deus que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Mas desde a nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós o profanais, quando dizeis: a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida desprezível. E dizeis ainda: que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado e o coxo, o enfermo, e assim fazeis a oferta. Aceitaria eu da vossa mão, diz o Senhor, pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso, porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, o meu nome é terrível entre as nações. Amém? O que Deus está dizendo aqui é o seguinte: fecha a porta, não entre mais no culto. O que Ele está dizendo para o Velho Testamento, traduzindo para nós, é: fecha a porta da igreja, não venham mais me adorar, porque quando vocês oferecem a mim na minha mesa, vocês oferecem o pior, o doente, o que tem chagas. Sabe o que Deus está dizendo? Que quando nós estamos honrando Ele e oferecendo a Ele, nós estamos fazendo a pior oferta, oferenda e entrega. Por isso que tudo tem a ver com o nosso coração. Se o nosso coração é grande, aquilo que fazemos será grande. Se o nosso coração for bondoso, aquilo que está dentro do nosso coração será exalado, colocado para fora. E Deus está dizendo assim para os sacerdotes do Velho Testamento: escutem, em todos os lugares eu tenho pessoas que queimam incenso, porque havia um incensário. Eu tenho pessoas que ofertam, entregam suas ofertas. Eu sou grande e meu nome é grande em toda a terra. Fecha a porta da igreja, não venham me adorar, porque a sua oferta não me agrada, a sua entrega de vida não me agrada, o que você faz não me agrada. E Ele está falando isso
com aqueles, ele não está falando isso com aqueles que não conhecem, não o conhecem. Ele está falando isso com os sacerdotes, e a Bíblia diz que nós somos um reino de sacerdotes. Nós somos um reino de sacerdotes. Nós somos chamados por Deus como uma linhagem sacerdotal. Eu sei o que você está dizendo. Talvez você está dizendo: pastor, isso daqui é Velho Testamento. Leonel, né? Leonel. Você vai abençoar a vida de alguém. Eu vou botar na sua mão para você abençoar a vida de alguém. Eu estou abençoando você e você vai abençoar a vida de alguém. Deus abençoe. Talvez alguém esteja dizendo assim: ah, pastor, isso aqui é Velho Testamento. Abra sua Bíblia então em 2 Coríntios capítulo 9. Vamos ver as implicações disso tudo na nossa vida. Capítulo 9 diz: ora, quanto à assistência a favor dos santos, é desnecessário eu escrever-vos. Capítulo 9. Porque bem reconheço a vossa presteza, do qual me glorio junto aos macedônios, dizendo que a Caia está preparada desde o ano passado, e o vosso zelo tem estimulado a muitíssimos. Contudo, enviei irmãos para que o nosso louvor a vosso respeito neste particular não se desminta, a fim de que, como venho dizendo, estivesseis preparado, para que caso alguns macedônios forem comigo e vos encontrem desapercebidos, não fiquemos nós envergonhados, para não dizer vós quanto a esta confiança. Portanto, julguei convenientemente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva. Ele está falando de oferta. A vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade. Diga: expressão de generosidade. Ele estava falando que ele estava dando instruções a respeito de generosidade, e ele está dizendo: para que esteja pronta como expressão de generosidade. Diga para o seu irmão: e não de avareza. Irmãos, a palavra de Deus diz várias vezes que Deus não abençoa o avarento. Deus não abençoa o mesquinho. Deus não abençoa o egoísta. E aqui o apóstolo está dizendo, como expressão de generosidade e não de avareza. Agora olha o que diz o texto: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também. Eu vou perguntar e vocês vão responder. Aquele que semeia pouco, pouco também. E o que semeia com fartura, com abundância, cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza. Diga para o seu irmão: não com tristeza, ou por necessidade. Agora diga assim: porque Deus ama ao que dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Aqui não está dizendo que Deus vai abençoar sua vida só na área financeira. Está dizendo assim: superabundeis em toda boa obra, ou seja, em toda a obra das suas mãos, em tudo aquilo que as suas mãos tocar. Então, o seu trabalho, na sua produção, nas coisas que você faz, nas coisas que você realiza, ou seja, Deus pode fazer abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em tudo aquilo que você fizer. Aí o verso
vai dizer assim: como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. E ele diz: ora, aquele que dá semente, quem é que dá semente? Quem dá semente, queridos? Quem colocou a primeira semente na terra? Quem criou todas as coisas? Então olha só, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Ou seja, queridos, o que Deus está dizendo é que Deus, na sua abundante riqueza, quer te fazer prosperar naquilo que você tem. Ele quer te tornar próspero naquilo que você tem nas mãos, porque é Ele que dá, enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade. Diga para o seu irmão: generosidade. Nós não damos para ser abençoados, nós damos porque somos abençoados. Vou repetir: nós não damos para ser abençoado, nós não ofertamos, entregamos os nossos dízimos para ser abençoados, nós fazemos isso porque nós somos abençoados. É isso que nós precisamos entender. Com Deus não há troca, não é troca, tudo tem a ver com o nosso coração, tudo tem a ver com a disposição do coração. Diz assim: enriquecendo-vos. Quem é que vai enriquecer? Deus, enriquecendo em tudo, para toda generosidade. Ou seja, Deus vai te prosperar para que você seja o quê? Generoso. Quem está entendendo aqui? Sabe qual é o grande problema? É que nós queremos as bênçãos de Deus para nós, nós queremos as riquezas de Deus para nós. Você viu o que o Leonel falou comigo aqui agora? Nós já temos. Eu disse: então agora você, ele não foi abençoado? Agora você abençoa. Queridos, deixa eu fazer uma pergunta para você. Não vou entrar nessa área, não. Eu ia fazer uma pergunta assim, mas deixa essa área para depois a gente vai entrar. Eu ia perguntar o porquê que nós temos tanto e nós não precisamos de tanto. Por que que nós temos? Tem gente que tem mais de 30 camisas, só tem 30 dias no mês, e tem uma máquina de lavar de 15 quilos ainda. Por que que nós temos tanto? Por que que nós queremos tanto? Por que que nós desejamos tanto? Porque isso está ligado à carne, ao coração. Se o coração é generoso, a palavra de Deus diz assim, que o salmista diz assim: Senhor, não me dê nem a pobreza, para que eu não venha blasfemar de Ti, e nem a riqueza, para que eu não venha me esquecer de Ti, mas me dê aquilo que me é necessário, para que eu possa viver os meus dias glorificando o Senhor. Querido, nós precisamos tomar cuidado, porque alguém já disse assim: você quer saber como é uma pessoa? Coloque dinheiro na mão dele. E ele está pedindo a Deus que Deus o abençoe, que Deus prospere, que Deus multiplique, que Deus traga recursos sobre a vida dele, e as coisas não acontecem. Mas Deus está olhando, não é a questão da falta ou daquilo que ele precisa, Deus está olhando o coração dele, e Deus pensa assim, Deus vê assim: se eu der para ele, ele vai se perder. Se eu der para ele, vai ser uma forca para ele. Então deixa eu ensiná-lo primeiro. Queridos, você está aqui nessa noite para ser ensinado pela palavra de Deus. Eu não estou aqui para manipular, eu não estou aqui para formatar você,
Eu estou aqui para ensinar verdades da palavra que vão ajudar você a entender. E se você quiser compreender muito mais, você vai pegar o livro e vai ler um capítulo por semana. E você vai ver interessante que às vezes Deus pega alguém para mostrar exatamente como Ele quer que seja. Mateus capítulo 6, leia na sua casa, diz assim: os pardais, Deus cuida deles. Os lírios dos campos, Deus cuida deles. Por que vós estáis preocupados com o que com o que come, com o que veste? Se o vosso Pai Celestial sabe daquilo que você precisa. Então, queridos, o texto vai dizer assim: o qual faz que para nosso intermédio sejam tributadas graças a Deus, porque o serviço dessa assistência não só supre as necessidades dos santos, mas também redunda em glórias e graças ao Senhor. Tudo o que eu faço para abençoar, abençoa aqui e glorifica aqui. Abençoa aqui e glorifica Ele. Abençoa aqui e glorifica Ele. Tudo que você fizer vai redundar em graças ao Senhor. Entrando no sermão essa noite, tudo sobre o coração. Vamos lá. Essa é a primeira mensagem. Nossa cultura está saturada de ensinamentos sobre o que significa ser abençoado. Há uma série de informações. Como é que eu posso ser abençoado? Se eu perguntasse para você, o que é ter uma vida abençoada? O que você falaria nessa noite? Mas a Bíblia fala algo sobre isso. Então, queridos, nessa série, Deus vai nos ajudar a compreender onde é que começa a bênção. Deus vai ajudar-nos a compreender através da palavra dele, onde está a real fonte de uma vida abençoada. Qual é a origem de uma vida abençoada? Queridos, essa série de mensagens chamada Vida Abençoada fala sobre recursos financeiros, fala sobre administração financeira, e todos nós aqui não temos como dizer que não estamos envolvidos. Então a palavra é para todas, ela é direcionada a todos aqui. Eu quero começar com o primeiro texto. Pergunta para o seu irmão assim: você já é abençoado? Então diga para ele: então vamos ver. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 1, versículo 3. Efésios 1, 3, vamos ler juntos aqui. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo. Deus, na sua palavra, diz que você já tem uma vida abençoada. Deus, na sua palavra, diz que você já foi abençoado. Deus, na sua palavra, diz que isto aconteceu antes da fundação do mundo, antes de você existir. Deus já preparou para você. Querido, só o fato de você estar ouvindo a palavra nessa noite, e Deus direcionando a palavra ao seu coração, entenda que Ele já nos abençoou. Diga: Ele já nos abençoou. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Quem aqui precisa de recursos? Eu preciso, levante a mão. Eu preciso, todo mundo precisa. Então, agora, a mão está levantada assim? Tá, levanta a mão assim. Está todo mundo esperando recurso. De onde? Aponta o dedo assim, ó. Todos os nossos recursos já estão à nossa disposição. Eu quero que você entenda isso nessa noite, porque muitas vezes nós vivemos como aquela mulher pobre que foi enterrada como indigente, e depois da morte dela descobriram que ela tinha uma conta bancária de 40 milhões de dólares. Para que tanto dinheiro?
sendo que viveu na miséria. Muitos de nós estamos vivendo uma vida miserável no que diz respeito a uma vida abençoada, porque eu não estou falando só de dinheiro, eu estou falando da vida holística. A vida holística é uma vida integral, corpo, alma e espírito. E eu não só estou falando, querido, de recursos financeiros, eu estou falando de saúde, eu estou falando de paz, eu estou falando de harmonia. Querido, não estou falando de recursos, porque tem gente que tem riquezas e riquezas, e vive todo dia querendo se matar, ou com medo da morte, ou cercando a casa com medo de morrer. Eu estou falando de uma vida abençoada, holisticamente. O povo de Deus é um povo tão abençoado, que até quando o mal deseja o contrário, encomendando serviços. Às vezes assim a gente vê assim pessoas, deixa eu passar isso para você, pessoas querendo fazer o mal para os outros. Olha esse texto bíblico aqui, Números 23, 19 a 20, Números 23, 19 a 20, a palavra de Deus diz: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele, tendo falado, deixa de agir? Acaso prometendo, deixa de cumprir? Recebi uma ordem para abençoar, ele abençoou, e não o posso mudar. Deixa eu dizer aqui, quem era esse? Balaão. Ele foi comprado para amaldiçoar o povo de Israel, mas Deus diz para ele o quê? Você vai abençoar. Recebi uma ordem. Deixa eu dizer uma coisa, queridos, Deus é poderoso para tocar na boca dos seus inimigos e fazê-los abençoar. Deus é poderoso para tirar as riquezas do mundo e colocar na sua mão para te abençoar. Deus é poderoso para abrir as portas que estão fechadas para te abençoar. Balaão queria amaldiçoar o povo, porque ele foi pago para amaldiçoar o povo, mas a Bíblia diz assim, ele diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso tendo ele prometido, vai deixar de agir? Acaso tendo ele falado, deixará de fazer? Recebi uma ordem para abençoar, ele abençoou, e não posso mudar, não posso mudar. Balaão era conhecido por fazer magia, e as pessoas confiavam em suas bênçãos e maldições, e elas tinham poder na boca de Balaão. Balaão foi um adivinho contratado para amaldiçoar Israel. Aí sabe o que aconteceu? Acabou abençoando. Deixa eu dizer uma coisa, querido, nem quando o inimigo quer te amaldiçoar ou quer fazer algo contra você, ele não vai poder fazer se Deus não deixar. Nem quando alguém tentar fazer o mal contra você, quem quer que seja, te perseguir, Deus não vai permitir. A Balaão, essa história, Deus muda as coisas. O texto que eu quero ler agora é Lucas 6, pula um texto aí, querido, Lucas 6, 37 e 38. Não julguem e vocês não serão julgados, não condenem e não serão condenados, perdoem e serão perdoados, deem e lhes será dado, uma boa medida, sacudida, calcada e transbordante será dada a quem? Pois a medida que usarem, também esta será usada para medir vocês. Volte o texto que eu quero ler novamente. Tudo tem a ver com a essência daquilo que damos, da generosidade,
do coração. A Bíblia está cheia de ensinamentos sobre isso. Você tem um coração generoso? Se você tem um coração generoso, olha o que a Bíblia está dizendo: não julguem e vocês não serão julgados, não condenem e vocês não serão condenados, perdoem e serão perdoados, deem. O que a Bíblia está dizendo? Seja generoso e lhe será dado. Ou seja, se você for generoso, alguém vai ser generoso com você. Agora diga assim: eu não vou ser generoso para receber, eu vou ser generoso porque eu entendo o princípio que tem a ver com o meu coração, e eu quero ter um coração generoso. Então, queridos, deixa eu dizer isso aqui bem claro para você: deem e lhe será dado. Se você dar, você vai receber. Se você entregar, você vai ter de volta. É isso que Deus está querendo nos ensinar. E o que você vai ter de volta? Uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a você. Mas como? Se você der. Como? Se você abrir mão. Como? Se você for generoso. Como? Se você tiver um coração generoso. Muitas vezes nós subtraímos isso aqui, essa essência da palavra. Perdoem e vocês serão perdoados. Não condenem e serão condenados. Não julguem e vocês não serão julgados. Deem. Nós tiramos isso, porque está ligado a alguma coisa que eu tenho que abrir mão. Deixa eu dizer para você, Deus, sabendo disso, falou com Abraão. E o teste que Deus fez com Abraão, qual foi o teste? Era para saber quem era mais importante. Deixa eu dizer uma coisa, queridos, vocês vieram aqui nessa noite adorar o Senhor, e vocês vieram para um teste. Quem é mais importante? Deus ou o seu televisor que ficou na sua casa? Deus ou o seu time de futebol? Deus ou a sua mulher? Deus, o seu esposo? Deus ou os seus filhos? Então Deus disse para Abraão: Abraão, pega o teu filho, teu único filho, pega teu filho, leva ao monte Moriá e entrega a mim. Era um teste. E Deus estava sondando o coração de Abraão, para ver se o coração de Abraão, de quem era o coração de Abraão. Então, quando Abraão foi obediente, olha a confiança de Abraão: nós iremos e voltaremos da adoração. Fala para o seu irmão: quem tem um coração firme, e Deus em primeiro lugar, ele sabe que Deus não vai deixá-lo na mão. Pergunta para o seu irmão se entendeu isso. Deus nunca vai te deixar na mão. Deus nunca vai colocar você numa situação de crise. Pelo contrário, Deus vai sempre trazer a resposta. Deus sempre vai trazer o livramento. Deus não vai colocar você em conflito. Então, quando Abraão estendeu o cutelo sobre a vida do seu filho, Deus disse: Abraão, eu sei que temes a mim. Então Deus preparou o cordeiro. Diga para o seu irmão: Deus preparou o cordeiro. Fala assim: nessa noite, eu entendo também que o Cordeiro Jesus morreu em meu lugar, na cruz do Calvário, para que todo o meu egoísmo e o pecado do meu coração seja purificado. O Cordeiro está à disposição. Irmãos, mas quando nós não temos um coração assim, nós não temos a revelação do Cordeiro. Quem está entendendo? Quem não tem um coração pronto a sacrificar, presta atenção no que eu vou falar. Quem não tem um coração pronto a sacrificar, nunca terá a revelação do Cordeiro.
Mas quem tem um coração pronto a sacrificar, o cordeiro será revelado e a provisão virá dos céus. Continuando, o ato de dar começa com a atitude do coração. É a atitude do nosso coração. Tudo tem a ver com a essência de como damos, como entregamos a Deus. A adoração, diga assim, a adoração é entrega. Diga, a adoração é entrega. É livre oferta. É doação de amor. Deixa eu te perguntar. Romanos 12, 1 e 2 diz que o nosso culto é um culto racional. E nós oferecemos a Deus os membros do nosso corpo como sacrifício. O altar é este daqui. Todo altar, diga, todo altar precisa de um sacrifício. Diga, se não houver sacrifício, o fogo não desce. Quero que você entenda o que você veio fazer aqui. Você saiu da sua casa e veio oferecer um sacrifício, Romanos 12, um culto racional. Diga para o seu irmão, uma entrega voluntária. Pergunta para o seu irmão, como você entrou aqui? Obrigado. Pergunta para ele, foi obrigado? Estava desgostoso? Diga, veio triste, não queria ter vindo, ou veio voluntariamente, com alegria no coração, cheio de gratidão, para celebrar. Se você veio aqui cheio de gratidão para celebrar, isso é um ato de entrega, isso é um ato de adoração, isso é uma livre oferta. Por isso que muitas vezes nossos cultos não passam de cultos fúnebres. E deixa eu dizer uma coisa para você. Nós não celebramos morte, nós celebramos vida. Quando nós vamos a um velório, nós também não estamos celebrando a morte, nós estamos celebrando a vida que foi dada. E se ela foi bem vivida com Cristo, ela será recebida na glória. Então estou celebrando vida. Então quando você vem para o culto, você vai fazer o quê? Uma oferta. Que oferta que você vai fazer? Deixa eu perguntar, que tipo de louvor você canta a Deus? Meia boca? Volume 3? Volume 4? Ou quando você vai expressar a sua livre entrega e adoração, você está oferecendo o seu melhor. Entenda o primeiro texto que nós lemos. Fechem a porta, vão embora. Não quero receber o seu culto. O que vocês estão oferecendo para mim é doente. O que vocês estão oferecendo para mim é bagaço, é sobra. Ei, eu não mereço isso. Que honra vocês me dão? Se vocês falam que me amam, vocês provem. Se vocês falam que me honram, mostrem. Se vocês falam que eu sou o seu Senhor, fala para mim, viva assim. Se vocês falam que eu sou o seu Deus, me sirvam. Quem está entendendo? Tem a ver com o coração. Tem a ver com o coração. O ato de dar. Irmãos, vou passar o texto e eu quero passar agora. Você quer seu coração no reino de Deus? Se você quer o seu coração no reino de Deus, você precisa colocar o seu tesouro no reino de Deus. Onde estiver o teu tesouro, se o seu tesouro está na terra, o seu coração estará na terra. Se o seu tesouro está nas riquezas, o seu coração estará nas riquezas. Então, se você quer seu coração lá no reino de Deus, você precisa
colocar o seu tesouro também no reino de Deus. Deixa eu dizer para você, primeiro, aquilo que você tem não é teu, é dele. O que nós temos, o que nós possuímos, é dele. É dele. Tudo é dele. Tudo é por ele, para ele e somente para ele. O padrão sempre é Cristo. A palavra crer é usada 270 vezes na Bíblia. A palavra orar, 371 vezes na Bíblia. A palavra amor, 714 vezes na Bíblia. Mas a palavra dar é usada 2.162 vezes na Bíblia. Vou repetir para você. O que é mais importante? Por que Deus quer falar isso com a gente? A palavra dar significa entrega. A palavra dar significa oferenda. A palavra dar significa que você está honrando, reconhecendo, liberando, renunciando. Mas a palavra crer, 270 vezes. A palavra orar, 371 vezes. A palavra amor, 714 vezes. Mas a palavra dar, ligado a recursos financeiros e entrega, 2.162 vezes na Bíblia. Por que é que Deus quer que nós aprendamos a ser generosos? Porque isto tem a ver com o nosso coração. Isso está ligado ao nosso coração. Se o nosso coração for bom, texto que eu quero passar aqui. Olha qual é o propósito de Deus. Eu vou pedir para vocês um tempinho, que eu vou passar do tempo, tá? Deuteronômio 15, 4 a 5. Eu tive tempo suficiente nessa noite. É que eu estou um pouquinho atrasado mesmo. Deuteronômio 15, 4 a 5. Assim, qual que é o propósito de Deus? Irmãos, Deus queria que tivesse pobre na terra? Deus queria que tivesse miséria na terra? Deus queria que tivesse pessoas sofrendo na terra? Deus queria que tivesse pessoas passando fome na terra? Nós fomos ontem para um projeto chamado Peace, aonde fala de ajudar o doente, de ajudar o órfão, é um projeto mundial, de igrejas que estão na visão, de fazer muito mais por aqueles que são pobres, por aqueles que são desassistidos. Olha lá, queridos, assim não deverá haver pobre algum no meio de vocês, pois na terra que o Senhor, o seu Deus, está dando como herança, para que dela tomem posse, Ele os abençoará ricamente, contanto que obedeçam. Deus fala na sua palavra para a nação de Israel: não haverá pobre na terra que eu estou mandando vocês. Os mesmos princípios de Deus para o povo de Israel são os princípios para a nossa vida. Nós precisamos entender isso. Não existe Velho ou Novo Testamento, existe uma Bíblia só, que é a palavra de Deus. Deus é o mesmo ontem, hoje, será sempre, eternamente. Como Deus falou no passado, assim fala. A Bíblia diz que o livro de Hebreus diz assim, começa assim: tendo Deus outrora falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nos últimos dias nos falou pelo Filho. Nos últimos dias falou pelo Filho. Ou seja, irmãos, não existe Velho Testamento e Novo Testamento. Então Deus não queria que houvesse pobre no meio do reino. Deus não queria que houvesse pobre na terra. Há um principado chamado Beelzebu. Esse principado chama Senhor das Moscas. O tema, o Beelzebu, está lá na Bíblia, chama Senhor das Moscas, o termo Beelzebu. Irmãos, onde é que mosca fica?
Onde? Lixo está ligado a quê? Sujeira, falta de higiene, falta de cultura. Agora deixa eu dizer para você, sabe aonde esse principado esse principado está mais ativo? Nos países que há miséria. E esse principado atua por quê? Porque o diabo veio matar, roubar e destruir tudo aquilo que Deus colocou de bênção, que já é nosso e é a nossa herança. Eu quero chamar o ministério de louvor para cá. Eu quero falar para você os pontos nessa noite. Sua vida abençoada começa com a atitude do seu coração. Sua vida abençoada começa com a atitude do seu coração. Primeiro, coloca aí para mim, querido. Aprenda a lidar com o seu coração egoísta. O que você vai fazer com o seu coração egoísta? Sondar, diga sondar. A Bíblia diz: sonda-me, ó Deus, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo bom caminho. Queridos, nós precisamos sondar o nosso coração. A Bíblia diz em Deuteronômio 15:9, eu vou pedindo, você vai colocando aí, Deuteronômio 15:9, cuidado, que nenhum de vocês alimente esse pensamento íntimo. O 7º ano, o ano do cancelamento das dívidas está se aproximando, e não quero ajudar o meu irmão pobre. Ele poderá apelar para o Senhor contra você, e você será culpado pelo pecado. Ou seja, havia uma pessoa que ia ter necessidade, e alguém disse: ele não adianta pedir para mim, que eu vou fechar a porta do meu coração. A Bíblia diz que quando nós olhamos a necessidade do outro, e pela necessidade do outro, através do olhar, e nós fechamos a porta do nosso coração, como pode permanecer em nós o amor de Deus? Nós estamos nos tornando insensíveis, egoístas, egocêntricos. Nós só pensamos em meu. Egoísmo é uma doença aos olhos de Deus. No contexto judeu, todas as dívidas eram canceladas a cada 7 anos. Ou seja, se um irmão devia para o outro, alguém devia para o outro, quando chegava no 7º ano, não havia mais dívida. Ninguém devia mais nada. Era o ano sabático, o ano remidor, o ano da remissão. Sabe por quê? Porque Deus não queria este princípio de cobrança, Deus não queria o princípio da opressão, Deus não queria o princípio da usura. A cada 7 anos, ninguém mais tinha dívida com ninguém. Quem estabeleceu isso? O próprio Deus. Segundo, aprenda a lidar com o seu coração ansioso. Por que coração ansioso? Amados irmãos, nós queremos comprar, nós não nos contentamos, nós só queremos comprar, e às vezes comprar aquilo que é mais caro, comprar aquilo que não é necessário, comprar aquilo que os nossos olhos e a ansiedade está chamando e clamando. Entenda, aprenda a sondar seu coração, aprenda a colocar prioridades, aprenda a estabelecer uma agenda no seu coração, o que é prioridade. Queridos, nós não vamos levar nada dessa terra, nós não vamos levar nada para dentro do nosso caixão. Alexandre o Grande, quando foi sepultado, ele disse que queria que toda a sua riqueza fosse à frente dele, que os médicos fossem à frente dele, que os homens mais sábios fossem à frente do caixão dele, quando ele fosse sepultado, para que pudessem olhar para aqueles homens e dissessem: olha, esses homens não puderam tirar a minha vida da cova. Com 33 anos ele morreu, um dos maiores homens que já pisou que na área de avanço e de ganho de reino e de ganho de terras. Alexandre o Grande, tão conhecido na história, ele queria que as pessoas olhassem então para aquele monte de riquezas e pudessem dizer assim: olha, aquelas riquezas não puderam me tirar da enfermidade. Queridos, nós precisamos nos apegar das coisas terrenas. Nós estamos muito carnais e terrenos.
Nós estamos vivendo uma geração, que é uma geração que nos impulsiona a olhar para baixo, a ficar vendo as coisas da terra. Queridos, nós não vamos levar nada daqui, nada daqui. Aprenda a lidar com o seu coração ansioso. Deuteronômio 15:10 diz: dê-lhe generosamente, sem relutância no coração, sem relutância, pois por isso o Senhor, o seu Deus, o abençoará em todo o seu trabalho, o abençoará em todo o seu trabalho e em tudo que você fizer. Você quer ser abençoado em tudo que fizer? Você quer ser abençoado em todo o seu trabalho? Você quer ser abençoado nos seus negócios? Conselho: tire a ansiedade do seu coração e dos seus olhos. Amados irmãos, nós vivemos numa situação em que nós vivemos a ansiedade é uma doença tão grande hoje, porque ela leva à depressão. Ela nos leva a tomar decisões inconcebíveis. Eu não sei se quando você sai para o comércio, você sai com uma calculadora de saber quanto que você gasta, a hora que você volta para casa. Imagine se você saísse todos os dias com o mesmo desejo no coração, seu dinheiro não daria para pagar suas contas. E talvez seja por aí que você tenha dificuldades financeiras no banco, porque você gasta mais do que você ganha, e você quer viver, e quando você não pode gastar aquilo que você ganha, então você pode pagar em 10 vezes, em 15 vezes, em 30 vezes, ou seja, mas ainda você vai ter que pagar. Nós vamos falar sobre tudo isso, queridos, hoje é só o início. Precisamos entender que essa é uma questão do coração, onde o egoísmo nos ataca. Antes de ofertarmos algo, a ansiedade também nos ataca. Terceiro, desenvolva um coração generoso. Diga coração generoso. Diga assim: coração generoso precisa ser desenvolvido. E por falar em generosidade, quem aqui fez aniversário essa semana? Alguém aqui fez aniversário essa semana? Não vou cantar parabéns. Alguém que fez o aniversário essa semana? Quem? Levanta a mão. Isso, aqui, Josi. Deus te abençoe. Faça bom uso. Primeiro que veio. Deuteronômio 15:14 diz: dele com generosidade dos animais do seu rebanho, do produto da sua eira e do seu lagar, dele conforme a bênção que o Senhor, o seu Deus, lhe tem dado. Deem conforme o Senhor tem dado. Deixa eu dizer uma coisa: Deus quer que você dê pouco? Não. Deus quer te abençoar com muito para você dar muito. Deem com aquilo que o Senhor tem dado. Você acha que Deus vai te dar miséria? Está entendendo? Quem está entendendo aqui? Estão entendendo? Olha o texto. Dele conforme a bênção que o Senhor, o seu Deus, lhe tem dado. Espera aí, Deus não é Deus mesquinho. Deus quer te abençoar, e quanto mais te abençoar, para que você abençoe mesmo. Quem é o pai e a mãe, quem é pai e mãe, sabem de verdade que uma das primeiras coisas que queremos ensinar aos nossos filhos é compartilhar suas comidas, compartilhar seus brinquedos. Deixa eu dizer uma coisa. Taici Felipe, tem uma menininha aí que é uma gracinha, né? Mas eles talvez lidaram com a dificuldade. Você tem seu filhinho, você cria ele sozinho, egoísta, ele não divide brinquedo com ninguém, ele não quer nada com ninguém, ele não quer, vai pegar, ele não quer. Tem um monte de criancinha aí que vem correndo me abraçar durante o culto, mas tem crianças que fogem de mim. O que é isso? É natureza.
mas elas vão ser ensinadas, elas precisam ser ensinadas. Os pais precisam ensinar, os pais precisam ensinar. Mas sabe o que acontece? O pai não ensina. Aí a criança é tão assim que ela não quer compartilhar os brinquedos dela. Aí o pai coloca na creche, para a creche ensinar. Aí quando a criança vem da creche, meu filho, que coisa linda, como que ele aprendeu? Ele está dividindo os brinquedinhos dele, olha, ele está dando os brinquedinhos dele. Onde é que ele aprendeu? Ele aprendeu se relacionando com os outros na creche. Sabe por quê? Porque ele entendeu que ele não está sozinho no mundo. E esse é o grande problema, quando nós criamos os nossos filhos e ensinamos para eles que eles são o ó do borogodó. E nós ensinamos sem saber que eles são egoístas. E aí quando nós começamos, os pais começam a falar, se ele tem um irmãozinho, ele já vai aprender a repartir. Então quando ele vai para a creche, ele começa a repartir, as professoras falam, ensinam, ele vê que o outro também tem, ele vê que o outro tem, ele pode ir lá, ele pode pegar do outro, ele pode dar do outro, ele vai aprendendo a se relacionar. Nós sabemos disso. Deus olha para os seus filhos e pergunta: quando é que vocês vão crescer e ser generosos? Por que vocês continuam sendo egoístas? Sabe por quê? Porque nós não aprendemos a nos relacionar um com os outros. Sabe por quê? Nós estamos fechados dentro da nossa caixinha. Meu pai não me ensinou assim, e meu pai do céu não te ensinou assim. O seu pai do céu não te ensinou a ser egoísta. Teu pai do céu te ensinou a ser generoso, a ter um coração generoso. Um provérbio popular diz assim: o que guardei, perdi. O que gastei, eu tive. Mas o que doei, eu tenho. Presta atenção. O que guardei, perdi. O que gastei, eu tive. Mas o que eu doei, eu tenho. Esse é o provérbio chinês. O dinheiro é o teste mais rigoroso da sua fé. Por isso que nós vamos ter uma palavra aqui sobre destruindo o principado de Mamon. Essa mensagem vai ser fenomenal. Nessa noite vai ter um mover sobrenatural aqui, e nós vamos fazer uma ministração onde nós vamos repreender esse espírito de mesquinharia na igreja, esse espírito de pedinte, esse espírito de miserável, esse espírito de miséria, que muitas vezes está no nosso meio. Vocês já perceberam que toda pessoa que é miserável na vida, ela também é miserável com Deus? Sabe por quê? Porque ela não aprendeu a se relacionar com Deus. Ela não aprendeu a relacionar com os outros. Quarto, desenvolva um coração agradecido. Quarto, o texto diz assim, coloca o texto: lembre-se de que você foi escravo no Egito, e que o Senhor, o seu Deus, o redimiu, e é por isso que hoje lhe dou essa ordem. Aí o texto está dizendo assim, verso 18: não se sinta prejudicado, ao que Deus está dizendo, ao libertar o seu escravo, pois o serviço que ele lhe prestou a você nesses 6 anos, custou a metade do serviço de um trabalhador contratado. Além disso, o Senhor, o seu Deus, o abençoará em tudo o que fizer. Eu tenho que explicar isso aqui. O escravo, naquela época havia escravo, ele era comprado, e ele serviu o seu senhor por 6 anos. No 7º ano, então o seu senhor colocava alforria nele, libertava ele. Se ele quisesse continuar servindo o seu senhor por amor, então o seu senhor furava a sua orelha. Ele era o escravo da orelha furada, porque ele servia ao seu senhor por amor, mas ele era liberto. Então Deus ensina eles assim: olha, quando vocês saíram do Egito, vocês eram escravos, o seu Deus redimiu vocês,
por isso eu estou dando uma ordem para vocês hoje. Deus estava dizendo para o povo de Israel: não se sinta prejudicado quando você libertar o seu escravo, pois este servo te serviu por 6 anos e custou a metade do serviço de um trabalhador contratado. Além disso, o Senhor, o seu Deus, olha, Deus está dizendo que quem vai recompensá-lo pela atitude do coração é Ele. Quem está entendendo? Deus está dizendo que se você for generoso, se você for abençoador, se você tiver uma atitude de generosidade na sua vida, Ele vai te recompensar, Ele vai reconhecer isso, você não vai ter prejuízo. Diga para o seu irmão: você não vai ter prejuízo. Diga assim: nenhum generoso é prejudicado. Diga bem alto, querido: nenhum generoso é prejudicado. Deus quer, diga, Deus quer nos abençoar em tudo que fizermos. E último nessa noite, desenvolva um coração primiciador. O que é primiciador? Primeiro. Deuteronômio 15, 19 a 21. Para terminar. Separe para o Senhor, para o seu Deus, todo o primeiro macho de todos os seus rebanhos. Não use a primeira cria das suas vacas para trabalhar, nem tosquie a primeira cria das suas ovelhas. Se o animal tiver defeito, ou for manco, ou cego, ou tiver qualquer outro defeito grave, você não poderá sacrificá-lo ao Senhor, o seu Deus. Princípio: dê primeiro ao Senhor, sempre. Diga: dê primeiro ao Senhor. Quando você traz o seu dízimo, é a sua primeira. Você não paga as suas contas e oferta o seu dízimo. Você faz primeiro, você entrega primeiro o seu dízimo. Você separa o seu dízimo primeiro. A entrega tem que ser a primeira. O resto nós vamos aprender o que Deus faz. Se a raiz for santa, todo o resto será santo. Se aquilo que você entrega é santificado no altar, todo o restante vai ser abençoado. Quando você entrega o seu dízimo, significa que você está entregando a primícia daquilo, e se aquilo for abençoado, todos os outros 90% vão ser abençoados na sua vida. Você não dá para ser abençoado. Diga: eu não dou para ser abençoado, eu dou porque sou abençoado. Então eu quero que você fique de pé. E já fique de pé, que eu quero ler um texto aqui para a gente terminar nessa noite. Diga assim: os abençoados são satisfeitos. Deixa eu dizer uma coisa: tire a insatisfação do seu coração. Ei, por que tanta insatisfação? Insatisfação está ligada a pecado. Insatisfação está ligada à ingratidão. Insatisfação está ligado àquilo que é terreno. Então, seja satisfeito, abençoado com tudo que você tem e recebeu. Olha, Deuteronômio 28:3, 2 textos. 28:3. Vocês, vamos ler juntos? Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Verso 6. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. Aponte para o seu irmão e diga assim: Deus quer fazer de você um próspero, para que você seja abençoador. Diga: nesta noite, o Senhor abençoa as suas mãos e o seu coração, para que você seja generoso. Diga: em nome de Jesus, Deus vai te mostrar alguém ou algo para abençoar. Diga para o seu irmão: se você quiser me abençoar, compre um livro para mim nessa noite.